Sejam muito bem-vindos, buscadores, a mais um vídeo do canal Wisdom Gate. Hoje, a gente vai dar uma balançada legal nos fundamentos dos números. Imagina só um sistema matemático onde aquele sinal de menos simplesmente não existe. Sério, nada de um tracinho flutuando solto na frente do número. Em vez de ficar pendurando os sinais, a própria essência do número já diz para que lado ele vai. Pode até parecer roteiro de ficção científica, né? Mas é um conceito super real e, acreditem, incrivelmente prático. Para entender bem como essa mágica acontece, vamos resgatar aquela clássica analogia dos pratos de uma balança. Na matemática tradicional que a gente aprende na escola, a gente só vai empilhando pesos de um lado só para criar valores maiores. Mas e se a gente pudesse equilibrar os números de dentro para fora? É aí que entra o chamado sistema ternário balanceado. Nele, a gente pode colocar pesos nos dois pratos da balança, um que puxa o valor para cima e outro que empurra para baixo. O equilíbrio aqui é literalmente a regra do jogo. Bom, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 passos rápidos. O paradigma ternário, traduzindo decimal para ternário, a lógica da adição, a elegância da subtração e, claro, por que isso importa. Vamos nessa? Passo 1. O paradigma ternário, ou os 3 símbolos de equilíbrio. Afinal, o que é que tem dentro desse sistema numérico tão diferentão? Diferente do nosso sistema decimal de todo dia, que precisa de 10 algarismos ali do 0 ao 9, o ternário balanceado é minimalismo puro. Ele usa estritamente 3 símbolos, apenas 3. O número 1 positivo, o 0, que é o equilíbrio perfeito, e o 1 com uma barrinha em cima. A gente vai chamar esse carinha de 1 barra, que vale exatamente menos 1. Ou seja, o próprio dígito já nasce negativo. Genial, né? E a base de tudo isso também muda de figura. A gente está super acostumado com os números decimais crescendo em potências de 10, tipo unidades, dezenas e centenas, mas no ternário balanceado, os números ganham corpo puramente nas potências de 3. Lendo da direita para a esquerda, as casas valem 1, depois 3, depois 9, 27 e por aí vai. E o grande lance é que cada uma dessas posições pode ser positiva, negativa ou neutra. Avançando para o passo 2, traduzindo o decimal para ternário, as regras de conversão. Como é que a gente ensina e passa um número normal para essa nova arquitetura simétrica? A mecânica de base é até parecida para quem já brincou de converter base numérica. A gente pega o número decimal e vai dividindo ele por 3. A cada divisão, a gente guarda o resto e continua dividindo o resultado por 3 até zerar. Só que tem um detalhe fundamental aqui. No ternário balanceado, quando a gente divide por 3, os restos podem ser 0, 1 ou 2. Mas espera aí, o algarismo 2 não existe nesse sistema. E agora que o negócio fica bom, tem uma regra inquebrável aqui para lidar com esse famoso resto 2. Já que o 2 não existe, todo o resto 2 é substituído por um 1 barra. Sim, vira menos 1. Só que para a conta fechar e a nossa balança não despencar de um lado, sempre que a gente faz essa troca, somos obrigados a somar 1 ao próximo quociente. É um mecanismo de compensação simplesmente brilhante. Vamos dar uma olhada num passo a passo visual para ver isso na prática, transformando o resto 2 num valor negativo ao converter o nosso velho conhecido número decimal 2. Na primeira linha, a gente divide 2 por 3. O quociente dá 0 e sobra um resto de 2. Na segunda linha, olha a mágica. A gente pega esse resto 2 e se transforma num 1 barra e logo em seguida adiciona 1 ao quociente. Daí, na terceira linha, a gente continua com esse novo quociente, que agora é 1. Dividindo 1 por 3 dá 0 e o resto é 1. Aí, lendo esses restos de baixo para cima, a gente tem o resultado final. O número decimal 2 vira 1 seguido de 1 barra no ternário balanceado. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido matemático. Lembra das potências de 3? O primeiro dígito ali vale 3 positivo e o segundo vale menos 1. 3 menos 1 dá 2. A balança está em perfeito equilíbrio. Passo 3. A lógica da adição. Como fazer matemática sem o dígito 2? Bora ver como esses símbolos se misturam? A tabela de adição é de uma simplicidade que chega a dar gosto. Somar 1 barra com 1 normal dá 0. 1 anula o outro. Mas o mais fascinante é ver o que acontece quando a gente soma 2 números 1s positivos. No nosso mundo normal, daria 2. Mas aqui, como o 2 foi banido, o resultado vira 1 barra na posição atual e a gente joga, ou seja, vai 1 positivo para a próxima coluna. Então, o pulo do gato é que qualquer continha que daria um 2 exige automaticamente esse transporte. O valor 2 vai ser sempre representado com toda a elegância por um 3 positivo, fundido com um 1 negativo. A balança sempre e inevitavelmente volta para o eixo. E agora chegamos ao passo 4, a elegância da subtração, ou somando o oposto. Se a adição já faz a gente pensar fora da caixa, é na subtração que esse sistema mostra que é uma verdadeira obra de arte.
Sabe aquela subtração cheia de regras chatas e vai um pra cá e pra lá? No ternário balanceado, isso simplesmente evapora. A regra de ouro é uma só. Subtrair significa, no fim das contas, adicionar o oposto. Como o sinal já faz parte do corpo do número, a gente subtrai sem dor de cabeça nenhuma. É super fácil de visualizar. Para transformar uma conta de subtração numa adição bem facinha, é só inverter os valores do segundo número. O 1 positivo vira um 1 barra negativo. O 0 fica 0 mesmo. E o 1 barra negativo vira 1 positivo. Simples assim. Isso deixa a solução muito clara. Imagina que a gente precisa subtrair 1 barra de um positivo. Primeiro passo, a gente inverte o segundo símbolo para o oposto dele. Ou seja, o 1 barra vira 1 normal. Segundo passo, a gente só soma. 1 mais 1, como a gente já viu, dá um 1 e 1 barra. Subtrair número negativo deixa de ser aquele nó na cabeça e vira uma brincadeira visual direta. A matemática flui, que é uma beleza. Mas para um sistema numérico ser levado a sério, ele tem que aguentar o tranco de todas as operações. Então vamos falar de multiplicação e divisão, provando de vez que o sistema funciona. A multiplicação segue a mesma pegada harmoniosa. Multiplicar por um positivo não muda nada. Multiplicar por zero, zera tudo, claro. E a grande sacada, multiplicar por 1 barra vira os sinais de todos os dígitos de uma vez só. É como um espelho refletindo o número para o outro lado da balança. Tudo responde naturalmente, sem a gente ter que ficar separando o sinal do número em si. E a divisão, sendo o outro lado da moeda, obedece exatamente às mesmas regrinhas. Dividir por 1 barra também espelha e inverte todos os sinais. O sistema não quebra de jeito nenhum. É perfeitamente consistente do começo ao fim. E finalmente chegamos à última parte. Por que isso importa? Quais são as vantagens reais desse tal equilíbrio fora da lousa? O impacto prático disso é gigante. Quando a gente joga fora aquelas variáveis soltas de sinal e as regras chatas de emprestar da casa do lado na subtração, a gente simplifica absurdamente os circuitos lógicos. Na computação tradicional, o computador gasta processamento separando a ordem do sinal da ordem do valor. Mas o ternário balanceado, por já trazer tudo num pacotinho único e simétrico, prova ser incrivelmente eficiente e robusto para cálculos computacionais. É de uma elegância que o nosso velho conhecido código binário muitas vezes pena para conseguir entregar de forma tão limpa. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar essa análise. Se o ternário balanceado resolve de um jeito tão natural os problemas dos sinais negativos e daqueles empréstimos chatos da matemática, por que será que o mundo inteiro abraçou quase exclusivamente a base 10? Teria sido só porque a gente tem 10 dedos nas mãos? Ou será que a gente perdeu pelo caminho uma das formas mais puras e equilibradas de descrever o universo matemático? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a gente, buscadores, e até a próxima jornada de conhecimento.